auditório do Centro Cultural da Unifase recebeu a roda de conversa sobre educação antirracista, um tema que atravessa a sociedade e que precisa ser enfrentado também no espaço universitário. A tarde foi marcada por reflexões, troca de experiências e um chamado à responsabilidade coletiva para enfrentar o racismo estrutural. O encontro foi conduzido pelo coordenador-geral da Educafro Petrópolis. Educação antirracista é a gente valorizar os saberes, o conhecimento dos povos originários. Se a gente lê ou escuta o que fala o Ailton Krenak, tem uma sabedoria dos povos originários, né, que a gente simplesmente despreza como ciência, como conhecimento. Quando a gente não dialoga com os povos africanos que chegaram aqui de forma, né, violenta, escravizados, tudo que eles ensinaram para os europeus, mesmo na condição de escravizados, a sua religiosidade, a sua cultura, né, a sua musicalidade, a sua forma de existir. Isso é uma educação antirracista se nós tivéssemos esses saberes também dentro das escolas. Uma educação antirracista é a gente valorizar todos os saberes daquilo que construiu a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela não é só fruto ou resultado, né, da colonização portuguesa ou dos holandeses, dos franceses que aqui chegaram também. Mas ela é resultado do encontro de todas essas culturas. Mas a gente aprende na escola só o que é a cultura europeia. E nós precisamos falar de outras culturas, de outras formas de existir. E isso vem dos povos originários e dos povos africanos. A conversa se aprofundou na questão central do encontro: como adotar uma postura antirracista no cotidiano. Eu diria que é exatamente a gente fazer esse enfrentamento, esse debate, né, do que é ciência, do que é conhecimento, do que é história. E uma postura antirracista, principalmente da educação, é ter coragem de falar sobre a diversidade cultural, da diversidade do que é o povo brasileiro. Uma postura, uma atenção com relação ao racismo passa principalmente pela nossa expressão e da maneira como a gente acolhe as pessoas negras. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer todos os dias e o letramento racial ajuda muito nisso. E pensando enquanto instituição, uma instituição de ensino superior e pensando inclusive nas nossas ações extensionistas, nossos projetos de extensão, nós resolvemos fazer então a primeira roda de conversa antirracista aqui na Unifase, e com isso nós convidamos parceiros, né, que são as lideranças do Quilombo Boa Esperança, que atualmente estão também como nossas alunas, representante do Educafro, representante do nosso diretório acadêmico, alunos e alunos de projetos e outros cursos, para que compusessem conosco uma roda de diálogo que fosse possível sentir e pensar as nossas estruturas, inclusive a estrutura nossa da sociedade, qual que é o papel da nossa instituição enquanto formadora, enquanto aquela instituição que reflete junto à formação dos nossos alunos. O debate trouxe exemplos concretos das desigualdades normalizadas no cotidiano, uma forma de ajudar a compreender como o racismo estrutural molda relações, instituições e oportunidades. O racismo estrutural, que ele nasce dentro do processo da abolição da escravidão. Acaba a escravidão, então os negros agora estão libertos, né, têm o seu lugar na sociedade, agora são cidadãos brasileiros. Isso está no papel. Mas na vida prática, no cotidiano, o próprio Estado, ele criou mecanismos para manter essa população negra à margem da sociedade, né? Uma subcidadania dessas pessoas. E a gente está atento a isso, né? O letramento racial nos ajuda, né, a pensar como romper com essas barreiras que o próprio Estado criou para fomentar atitudes racistas, que a gente acaba normalizando. Só a gente pensar quantas pessoas negras estão em cargos de poder na sociedade. Quantas pessoas ocupam cargo de poder? Quantos negros são médicos? Quantos negros são advogados? Quantos negros são engenheiros? E essa é a nossa luta cotidiana. A gente romper
com essa barreira que o próprio Estado criou após a abolição. O racismo, ele é uma forma de manter a desigualdade entre as pessoas brancas e as pessoas negras. Natália de Lima Barbosa, aluna da Unifase, trouxe para o grupo um olhar sensível a partir da experiência de quem vive a luta diariamente. Coordenadora da Associação do Quilombo Boa Esperança em Areal, ela destacou a importância da representatividade e do fortalecimento coletivo. E ter essa partilha, esse momento de fala, que a gente sabe que o racismo existe 365 dias. E a gente sofre na pele o que é o racismo. Então esse lugar de pertencimento, de fala, de objetividade, de saber onde a gente quer chegar e de onde a gente veio, é essencial na pele preta, a gente que sofre todos os dias. Então a gente precisa se fortalecer todos os dias em várias áreas, tanto na universidade, quanto no trabalho, quanto nas ruas, em todos os movimentos. Eu falo que a gente não nasce racista, a gente se torna racista. Então, a gente tem que entender que, independente da nossa étnico-racial, etno-racial, a gente tem que entender que a gente tem que respeitar o outro, o limite do outro, conhecer, ter a empatia, a sabedoria, que todo mundo tem cultura diferente e histórias diferentes. E a gente sabendo esse respeito, acho que a gente consegue essa união mais coletiva e enfrentar o racismo não é fácil, mas a gente precisa detonar o racismo.